Olá pessoal, meu nome é Altamiro Paiva. Estamos atualmente administrando a página de Judaísmo Místico e nessa transmissão nós estamos desejosos de fazermos uma abordagem sobre a questão da violência generalizada que existe não apenas no nosso país, no Brasil, mas em todos os lugares onde revoltas militares, conflitos étnicos, enfim, onde existe a presença da dor e, acima de tudo, a presença da morte. E nós ficamos indagando uns aos outros o porquê de uma situação tão caótica que a humanidade passa. Mormente, as dificuldades econômicas dos sistemas financeiros de cada região, observa-se que há uma angústia muito grande das pessoas desejosas de sobreviverem. E aí acontecem fatos que, no instante histórico, ele é caracterizado pelo processo de migração, principalmente dos países mais humildes, que vivem em estado de miserabilidade, até aos países que são detentores de uma crença que tem como finalidade tornar-se única. E aí se utilizam de meios que não são convencionais, que é o debate, a persuasão, a apologética, enfim, os meios necessários para o convencimento. E, em geral, se utilizam dos instrumentos da violência. Mas a grande pergunta, ela justamente surge quando você descobre que existem organismos mundiais que deveriam ser responsáveis pela retomada da situação do equilíbrio, principalmente o equilíbrio dentro do relacionamento do homem. Instituições como a ONU, que a cada instante ela se torna mais distante dos seus objetivos e mais próxima de instrumentos de intolerância, e que certamente trarão dor e sofrimento. Mas a grande pergunta é justamente: por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? Todos nós gostaríamos de ter uma resposta. Porém, essa resposta, ela não está dentro do plano físico da compreensão dos acontecimentos. Há como se fosse um desequilíbrio energético, de incompreensão, de antagonismo e de extrema manifestação egóica por parte das nações, dos poderosos, enfim, de pessoas que poderiam ser instrumentos para a paz da humanidade. Uma coisa é certa: esse caos que está vivendo a humanidade, o Brasil e outros países, ele é justamente fruto de um desequilíbrio que nós chamaríamos de desequilíbrio cósmico. Esse desequilíbrio cósmico,
ele está relacionado aos atos da humanidade. Quando nós estamos, mediante a nossa vivência ou convivência com as pessoas, quando nós criamos dificuldades e chegamos até a atentar contra a vida dessas pessoas, nós estamos vivenciando um verdadeiro curto-circuito com o plano espiritual. Pois bem, a desconexão com o Criador causa o desequilíbrio cósmico. Não importa apenas o ser humano possuir uma manifestação de forma de restrição, por exemplo, a religião. Ele pode ter uma religião e ser uma personagem que se utilize da maldade. Naturalmente que esses atos dos seres humanos geram, através da chamada lei do retorno, situações difíceis no plano espiritual. Daí, aqui no plano físico, nós sermos atingidos pela lei de causa e efeito. Por exemplo, quando pessoas não primam pelo meio ambiente e não se preocupam em poluir todo o sistema ecológico, que vai da terra, do ar até o mar, e que acha que isso não tem nenhum significado, naturalmente nós teremos como resposta do universo uma contrapartida de dificuldades, de prejuízos, como a poluição dos mares, e aí vem a questão da pesca, questão da fome, enfim. São situações que, penso, nós precisamos repensar. Repensar porque o sistema está doente e ele está fadado a entrar em curto-circuito. Claro, é evidente que nós não estamos a pregar qualquer manifestação apocalíptica. Não, não se trata disso. Não é necessário isso. Nem termos uma palavra final de verdade absoluta, mas nós gostaríamos de contribuir. Se você acredita, se você concebe que isso pode ser uma vertente, uma abordagem do plano em que as coisas se encontram, visite sempre a página de Judaísmo Místico. Muito obrigado. Shalom Aleichem.